Então isso caracteriza bem a vertigem. Nós temos outros sintomas que podem estar associados à vertigem, como náuseas, vômitos. O paciente pode ter outras coisas associadas nessa classificação de vertigem. Não é uma doença que comumente a gente tem perda de consciência quando o paciente tem tontura. Tá? Então a vertigem, na verdade a doença não, esse sintoma, né? A vertigem não há perda de consciência. Então o paciente ele tem essa sensação que o mundo está rodando. Literalmente ele fala, doutor, o meu mundo está rodando. Pré-síncope, o paciente tem uma sensação que ele está prestes a desmaiar. É uma sensação assim, também em alguns casos você tem algo meio que se mistura na definição desses termos, mas ele tem aquela sensação que ele está prestes a desmaiar. E o paciente sente também que a perna ela está frouxa, ele reclama que a perna dele, ele tem uma sensação que está frouxa. A sensação de desequilíbrio ela vai estar relacionada com uma percepção, uma alteração de marcha, na verdade, uma alteração dessa estabilidade postural, né, do paciente, ele vai estar ereto, ele vai estar de pé, né, e ele tem uma sensação de um enfraquecimento das pernas, né. Esse paciente, ele em algumas situações, por exemplo, no caso, ele poderia estar sentando ou deitando, ele vai ter uma sensação de melhora. Bom, as tonturas inespecíficas, elas saem de toda essa parte de classificação que a gente deu para a vertigem, pré-síncope e o desequilíbrio. Na verdade, eu tenho, às vezes, alguns sintomas que são presentes, eles fazem uma associação desses outros sintomas, né, para se caracterizar essa tontura inespecífica. Muitas vezes o paciente fala para a gente que a cabeça está tonta ou que ele tem uma sensação que o ambiente está flutuando. Então precisa valorizar a queixa e a forma como o paciente apresenta o sintoma para a gente tentar enquadrar ou como inespecífico ou tentar enquadrar numa dessas outras classificações que a gente colocou. Será que medicamentos também podem causar tontura? Uma pessoa que tem crises de tontura acaba se sentindo insegura, deprimida e até mesmo incapacitada. Por isso é tão importante procurar um diagnóstico preciso e fazer o tratamento adequado. Olha, imagina você ter tontura, você levantar de manhã com tontura, você está tentando fazer suas atividades, você vai trabalhar, vai dirigir, suas atividades de vida diária, você tentar executar essas atividades e você não conseguir. Então isso traz uma angústia muito grande, né? E às vezes o paciente entra até em quadros depressivos, porque ele não consegue fazer ou executar as coisas da vida dele, do dia a dia. Então isso é bastante difícil para o paciente. Nós trabalhamos com uma população de pacientes de terceira idade, onde a presença ou o uso de medicamentos é bastante comum, né? Então precisa saber, o médico que vai estar prescrevendo essa medicação, ele precisa previamente ter uma noção da ação desse remédio, desse medicamento no paciente idoso, né? Porque em algumas situações você pode ter efeitos colaterais que podem agravar quadros que às vezes é uma tontura incipiente, meio discreta, e às vezes uma determinada medicação pode agravar mais ainda. Primeiro, você tem que adequar, às vezes, a dosagem ao quadro, às vezes você obrigatoriamente tem que tirar a medicação, porque isso vai estar potencializando, e buscar uma outra medicação alternativa, né, que tenha uma experiência comprovada, né, que tenha um funcionamento, que a gente chama a farmacodinâmica dessa medicação, né, a atuação dela no organismo, seja adequada para esse paciente idoso. Inicialmente a gente faz a história, né, você começa fazendo a história clínica, o paciente vai contando como ele está vendo essa tontura ou como ele está tendo essa tontura no seu dia a dia. Então, o princípio básico é uma anamnese, uma história da doença, né, ou dos sintomas. Você pode fazer avaliações neurológicas,
onde você faz alguns testes, o teste de Romberg, testes de coordenação, são testes específicos, né? Você avalia a chamada avaliação das atividades de vida diária para você classificar como esse paciente está tendo essa tontura, né? Você tem um questionário, os chamados AVDs, existe um questionário já estabelecido mundialmente, isso é uma regra que existe, que você pode seguir esse roteiro e fazer as perguntas desse paciente. Você pode fazer exames complementares, né? Em alguns casos você pode solicitar exames de sangue, exames de imagem, né? Aí fica muito a critério também do colega, do médico que vai estar acompanhando esse paciente. Para tratar tontura, eu preciso primeiro fazer um diagnóstico mais preciso, né? Então, assim, eu preciso investigar. E o tratamento é um tratamento específico para cada caso, né? Mas em algumas situações onde eu tenho um paciente com um quadro de uma tontura aguda, por exemplo, eu tenho possibilidades de atuar nesse paciente melhorando o estado geral dele. E também eu posso fazer uma fisioterapia. A reabilitação vestibular, ela é uma fisioterapia, né, de acomodação, onde o fisioterapeuta especializado em idoso, em tratamento de idoso, ele tem algumas manobras e alguns exercícios que ele faz que ajuda o equilíbrio, aquele equilíbrio que já existe previamente, ele ajuda a melhorar o equilíbrio do sistema nervoso central. Então, são exercícios específicos feitos por um fisioterapeuta. O uso da flunarizina e da sinarizina, ele foi revisto em função do alto índice de prescrição desse medicamento que havia na década de 80, principalmente na década de 80, onde o uso foi praticamente indiscriminado, né? Achando que isso seria a cura ou a melhora tanto da questão da tontura, das chamadas labirintites, quanto dessa questão da tontura em si, né? E prevendo a possibilidade de surgimento de uma demência, né? Então isso tinha essa visão, e isso não era real. Você sabia que o simples fato de mudar alguns hábitos pode ajudar uma pessoa a melhorar bastante da tontura? Isso é bastante interessante, isso a gente precisa ter esses hábitos no dia a dia. Então, por exemplo, pacientes que precisam ou têm uma diminuição da audição, o uso de aparelhos auditivos, isso ajuda o paciente a se situar no ambiente e melhorar essa instabilidade postural, esse equilíbrio. No caso, os óculos, né, o paciente tem que tomar um certo cuidado com o uso de determinadas lentes. As lentes bifocais, para esses pacientes que têm tontura, elas podem provocar uma alteração nessa estabilidade da postura, tá, e causar quedas. Então isso precisa tomar cuidado, porque diminui o campo visual e o paciente tem essa dificuldade de manter-se equilibrado. A questão da luminosidade, então, no indivíduo adulto, a cada 10 anos, a gente necessita do dobro de iluminação para a gente manter a mesma percepção do ambiente. Então, assim, nós temos que ter uma iluminação constante dentro do ambiente, evitar que esse paciente mude, por exemplo, de um ambiente muito iluminado para um ambiente médio iluminado, né? Isso pode causar um desequilíbrio e pode levar o paciente a uma queda. Então, são pequenas, por exemplo, o uso de corrimão.